Você já conheceu alguém que parecia extremamente confiante, mas que por dentro precisava o tempo todo sentir que era importante? Ou talvez você seja de leão e muitas das vezes tenha a sensação de que entrega o seu melhor. Faz de tudo para as pessoas que ama, mas acaba se frustrando quando não recebe o mesmo reconhecimento? Hoje nós vamos falar sobre uma parte de leão que quase que ninguém comenta, que é o lado sombra desse signo. E antes de começar, eu quero te deixar claro aqui uma coisa que é muito importante. Quando nós falamos sobre o lado sombra, não estamos falando de defeitos. Não estamos dizendo que uma pessoa é melhor ou pior por causa do seu signo, pois todos nós temos luz e sombra. A sombra é aquela parte que aparece quando estamos inseguros, tentando nos proteger de algo que é muito precioso dentro de nós, ou até de algo do subconsciente. Então, conhecer essa parte não serve para criar rótulos, e sim para ajudar no nosso autoconhecimento. Então, se você gosta de conteúdo sobre astrologia, signo, mapa astral, autoconhecimento, não esquece e se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre astrologia de um jeito simples para que você consiga conhecer cada vez mais sobre você, sobre a sua personalidade. Então, vamos entender a sombra de Leão? Leão é um signo de fogo. É uma energia que nasceu para criar, inspirar, liderar, iluminar, regido pelo Sol. Então, quando ele está equilibrado, Leão incentiva as pessoas, motiva quem está ao seu lado, transmite uma confiança que é contagiante. Existe uma generosidade muito bonita nessa energia. Leão gosta de fazer as pessoas felizes, gosta de celebrar a conquista, gosta de ver quem ama brilhando, mas toda a qualidade, quando perde o equilíbrio, também pode criar desafios. E a primeira sombra nasce justamente da necessidade de reconhecimento, porque Leão coloca muito coração em tudo que faz. Quando ama, demonstra, quando trabalha, se dedica, quando acredita em alguma coisa, entrega sua energia de verdade. E justamente por entregar tanto, espera ser visto. Espera sentir que aquilo teve valor. Mas o problema aparece quando esse reconhecimento do outro passa a definir o próprio valor, quando um elogio vira necessidade, quando a aprovação se torna indispensável. Porque neste momento, o leão começa a esquecer que o seu brilho nunca dependeu do olhar de ninguém. Uma outra sombra importante está relacionado ao orgulho. Sim, mas aqui existe um grande mal-entendido. Muitas pessoas acreditam que o orgulho de leão nasce da arrogância, mas na maioria das vezes ela nasce da sua autoproteção. Leão sente profundamente, mas nem sempre gosta de mostrar quando está machucado. Às vezes prefere dizer que está tudo bem, sorrir, manter a postura, porque existe uma dificuldade enorme em mostrar a sua vulnerabilidade. Como se admitir uma dor diminuísse a sua força, mas não diminui. Na verdade, existe muito mais coragem em mostrar quem você realmente é do que tentar parecer forte o tempo inteiro. Uma outra característica que pode aparecer como sombra é a necessidade de controlar a própria imagem. Leão, ele gosta de causar uma boa impressão, gosta de fazer bonito, gosta de sentir orgulho daquilo que construiu. Isso é algo, sim, muito positivo. Porém, às vezes, pode surgir uma preocupação exagerada como a forma que ele está sendo visto, existindo ali medo de críticas, medo de decepcionar as pessoas, medo de parecer insuficiente. E quando isso acontece, gasta muita energia tentando corresponder às expectativas dos outros. Só que viver para manter uma imagem pode ser muito cansativo, desgastante. E a verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa ser perfeito para ser admirado. Existe também uma sombra ligada à necessidade de estar sempre forte. O leonino, a leonina, costuma ser aquela pessoa que incentiva todo mundo. Levanta o astral, transmite coragem, mas quem cuida de quem sempre cuida dos outros? Quem pergunta como o leão realmente está?
Muitas vezes essa energia acaba escondendo o próprio cansaço, escondendo alguns medos, inseguranças, porque acredita que precisa dar conta de tudo, mas ninguém consegue sustentar esse papel para sempre. Até o sol se põe todos os dias. Isso não faz dele menos importante. Também existe uma força em descansar, que o leonino ainda não consegue enxergar, ou tem muita dificuldade de olhar por esse ângulo, vamos dizer assim. Um outro ponto muito importante é a dificuldade em aceitar quando não é escolhido. Sim, Leão gosta de sentir que ocupa um lugar especial na vida das pessoas. Isso é natural, né? Nós todos queremos nos sentir importantes, mas quando isso se transforma em uma necessidade constante, qualquer sensação de rejeição pode machucar e machucar muito o leonino. Às vezes, uma resposta mais fria, uma falta de atenção ou um reconhecimento que não veio pode ser interpretado como falta de amor. Mas nem tudo é pessoal. As pessoas também vivem as suas próprias histórias e aprender isso vai estar libertando o leonino de muitas dores silenciosas. Existe ainda uma sombra que poucas pessoas associam a leão, que é o medo de não ser o suficiente. Sim, mesmo parecendo tão seguro de si, o leonino carrega um medo muito profundo de não corresponder às expectativas, de não ser admirado, de não ser lembrado, de não deixar a sua marca, e é justamente por isso que muitas vezes busca fazer sempre mais, mostrar sempre mais, entregar sempre mais. Mas existe uma pergunta que pode transformar essa energia. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque é neste momento que nasce a autoestima verdadeira. Não aquela que depende dos aplausos, mas aquela que nasce de si próprio. Agora eu quero te contar uma coisa muito importante. Toda sombra revela uma grande luz. Então, a necessidade de reconhecimento também mostra que Leão nasceu para inspirar outras pessoas. O orgulho mostra que existe um coração muito sensível querendo se proteger. E a vontade de brilhar mostra uma enorme capacidade de iluminar a vida das pessoas. E a generosidade mostra um amor verdadeiro. O objetivo aqui nunca é apagar essas características, é apenas encontrar o equilíbrio. Um leão evoluído continua brilhando, mas entende que não precisa competir com ninguém. Continua sendo forte, mas aprende a pedir ajuda quando precisa. Continua inspirando, mas também aprende a cuidar de si. Continua iluminando o caminho dos outros, mas nunca mais vai esquecer de iluminar o seu próprio caminho. Se você é de leão, talvez alguma dessas palavras tenham despertado reflexões importantes. Lembre-se, reconhecer a própria sombra não vai diminuir quem você é, muito pelo contrário. É justamente quando olhamos para aquilo que evitamos enxergar que começamos a crescer. A astrologia ela não serve para colocar pessoas em caixinhas. Ela serve para ampliar a nossa consciência, para entender os nossos padrões, nossas emoções e fazer escolhas mais conscientes. A maior evolução de Leão acontece quando descobre que o seu brilho nunca depende da aprovação de ninguém. Ele simplesmente ilumina. Como disse, pelo sol ele não pede permissão para nascer. E assim é o leonino. Agora eu quero saber de você. Conhece alguém desse signo ou você mesmo é de Leão? Escreva aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre astrologia, autoconhecimento, signos, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que ainda temos muito para conversar sobre o lado sombra de cada signo e como transformar essas características em crescimento e evolução. Te espero no próximo vídeo. Até lá!